Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor? Você está firme no propósito? Vamos para a leitura hoje no capítulo 21. Já vou te adiantando que é um capítulo emocionante. É o que a gente tem vivido aqui, né? Emoções atrás de emoções, a palavra de Deus falando com a gente todos os dias, né? Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor hoje em Gênesis capítulo 21. Vai falar sobre o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Olha que coisa linda. Olha, uma coisa interessante, visitou traduz um verbo hebraico frequentemente usado no contexto bíblico, significando um encontro divino entre Deus e a pessoa. Então, isso significa que Deus pessoalmente se encontrou com Sara, né? O Senhor a visitou. Olha que coisa linda. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Olha que coisa interessante. E chamou a Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Significa riso. Coisa linda, né? E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nascera Isaque seu filho. Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 anos. É coisa impossível aos olhos humanos, né? Mas para Deus nada é impossível. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Agora, esse riso de Sara aqui é extremamente um riso de alegria e ela está louvando ao Senhor. Não é mais como aquele riso, né, que ela ouviu Deus falando e ela riu, né, aquele riso da incredulidade, sabe? Não, agora o riso é outro, agora ela está rindo porque ela está vendo a promessa na sua frente. Ela está louvando ao Senhor porque todo aquele, né, que ouvisse rirá comigo. Todas as vezes que dissessem o nome do menino, né, haveria riso, porque uma mulher de 90 anos, um homem de 100 anos, é motivo de riso mesmo, né? É motivo de adorar o Senhor, porque só Deus faz isso. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Ninguém mais estava acreditando, nem ela mesma estava acreditando que isso ia acontecer. Mas os olhos dela, né? Os braços dela, né? Os olhos puderam ver, os braços puderam segurar o menino, né? A promessa de Deus. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Abraão faz uma festa ali, né? Porque o menino para de tomar o leite materno e agora ele começa a se alimentar com alimentos, né, sólidos. Agora ele pode, né, comer. Então Abraão vai comemorar esse momento fazendo uma festa. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, lembra, né? Foi aqui os planos de Sara, né, de dar Agar a Abraão, né? Porque aqui ela não acreditava, né, que ela pudesse gerar um filho, né? Então ela pega e tem aquelas ideias, aqueles planos, né? E teve aquele plano que não, né, agradou ali a Deus, porque quando a pessoa tenta ajudar Deus, Deus não precisa de ajuda, né? Mas quando a pessoa tenta dar o seu jeitinho, as coisas saem no controle da pessoa, né? Porque do controle de Deus nunca saiu. E disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque.
a gente vai começar a ver aqui a rejeição. A rejeição, e isso é triste demais. Coloca fora, né? Não serve para mais nada, né? Manda ela embora. Não tem valor algum. Esse menino não vai herdar junto com o meu. Quantos não passaram por esse processo já durante a sua vida, né? Um processo de rejeição. E esse processo é terrível, né? É triste. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa dos seus filhos. Abraão deve ter pensado mais uma vez, Sara com essas ideias malucas, né? Agora não, agora ela foi longe demais, né? Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Olha que coisa linda. Eu vou lendo e parece que eu estou lá vendo a história. Eles acabam de ser mandados embora e aos olhos de Abraão, isso daqui parece muito cruel, sabe? Porque Abraão, ele amava também a Ismael. Porque de Isaque, né? De Isaque vem a promessa. Foi de Ismael que Abraão ouviu a primeira vez a palavra pai. Então, para um pai que ama, não é fácil mandar o menino embora, né? Então ele acha isso terrível, ele acha que ideia maluca, que ideia louca, mais um dos planos, né, de Sara. Mais uma das ideias, colocar o menino para fora. E ele reluta ali, ele não aceita. Mas aí Deus vai falar com Abraão. Abraão, não te pareça mal os teus olhos acerca do moço, acerca da serva, né? Em tudo que Sara te disser, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua semente. É o que Deus está falando para ele. Abraão, não tem como você conviver, não tem como você ficar junto, não tem como você ficar perto sem causar conflitos. Então, Abraão, fica tranquilo, porque aonde quer que o menino estiver, eu estou cuidando dele. Olha que coisa linda, porque quando alguém rejeita, Deus abraça. Isso é coisa linda demais. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Tem uma promessa de Deus aqui. Eu não vou deixar o menino desamparado, tá? Eu vou cuidar dele no deserto. E é lindo porque Deus, ele cuida de nós. Pode ser que você está passando num deserto agora, que você está se sentindo só. Não tem nada pior do que a solidão. Não tem nada pior do que ser rejeitado. Ninguém entende mais de rejeição quanto o nosso Jesus. O que você acha que foi mais triste? Ser interrogado na casa de Caifás, ser cuspido no rosto, levar bofetadas, soco, ou ouvir de Pedro: eu não conheço. O que você acha que é pior? Ouvir a multidão gritando crucifica-o? Ou ouvir de Pedro: eu não conheço. Eu não tenho uma história com ele, eu não andei sobre o mar com ele. O que você acha que é mais triste? Olhar toda aquela multidão que antes clamava pelo nome dele, o apertava ali, todo mundo querendo chegar perto, e depois a multidão dizer: prenda ele, solte Barrabás. O
que você acha que foi o mais triste? Jesus entende de rejeição. Ninguém entende mais de rejeição quanto o nosso Cristo. O que você acha de duro para ele? Ter as mãos e os pés pregados numa cruz e olhar para o céu e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nessa hora até o próprio Pai virou o rosto para Jesus, porque ele se fez maldição por mim, por você. Naquela cruz, o pecado do mundo inteiro estava sobre Cristo, sobre o nosso Cristo. E a ira de Deus se voltou contra o nosso Cristo. Então ele se fez maldição por nós. Ele se sentiu rejeitado, abandonado, mas ele não desceu daquela cruz porque me viu, porque viu você. Ninguém entende mais de rejeição quanto o nosso Cristo. Coisa linda. Agora eles vão... Abraão vai despedir, né, de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água. Um bocado de pão e um odre de água. E os deu a Agar. E pondo-os sobre os seus ombros, colocou o menino e despediu ela. Agora aqui eu olho para esse versículo, hoje eu fico pensando, tantas posses. Ele poderia sim ter pegado um jumento, ele poderia ter pegado mais água, mais pão. Ele poderia ter enviado junto com eles um homem de sua casa, alguém para ajudar eles na caminhada. Talvez falasse com um de seus servos: vai, acompanha eles. Leva um pouquinho dos meus bens, não precisa levar tudo, não precisa levar o que é de direito, mas leva um pouquinho. Mas não, ele dá um pouquinho de pão, um odre de água, coloca o menino sobre os ombros dela. E ela foi andando errante no deserto de Berseba. Aqui a gente pode perceber algo. Sabe, ninguém aguenta tanta rejeição assim, não. Ninguém aguenta tanto ser tão humilhada desse jeito. Ela sai errante no caminho. Sabe, isso aqui, talvez ela pensou: e agora? Eu nem sei mais quem eu sou. Serva, escrava, perdeu a identidade, sabe? Eu já nem sei mais quem sou. Eu já nem sei mais. Eu já perdi a minha identidade. Não tenho para onde ir. Consumida toda a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Sabe o que isso significa? Que ela está cansada, sabe? Esgotada. Quando o anjo falou com ela, lembra? A gente leu aqui. Que o anjo falou com ela: volta, se humilha porque tu és serva. Ela obedeceu ao Senhor. Mas agora ela bota o menino debaixo de uma árvore e ela está cansada. Ela se afasta, sabe por quê? Porque ela não pediu. Ela não pediu para ter o menino. Com os planos de Sara, Agar não teve a oportunidade de escolher um marido com quem casar.
Ela não teve a oportunidade de escolher o tempo que queria engravidar. Mas o anjo falou, volta e se humilha. Ela volta e se humilha. Mas agora ela está esgotada. Acabou a água do odre. Como é que tu explica para uma criança? Filho, acabou a água. Acabou o pão. Como é que tu explica para uma criança, nós não podemos voltar para a casa do teu pai porque eles não nos querem lá? Tu explica para um filho que ele não pode voltar para a casa do seu pai porque ele não é bem-vindo lá. Acabou a água, acabou o pão. A H coloca o menino debaixo da árvore, uma espécie de CTI, ela fica ali. Eu imagino ela olhando e falando, eu não pedi para ele nascer, mas agora também não quero vê-lo morrer. Vai ser demais. Porque eu imagino que todo abraço não dado depois que Isaac nasce, todo olhar de desprezo, todo olhar de revolta, tudo isso aquele menino sentiu. O abandono, quando ele é desmamado numa festa, todos os aniversários que não foram comemorados, todas as vezes que esse menino queria um abraço, era na serva que ele ia. Mas agora ela coloca o menino lá, debaixo da árvore, e ela vai dizer que eu não vejo ele morrer. Vai ser cruel demais, sabe? Vai ser cruel demais. E quantas das vezes as pessoas não julgam e não questionam, e não reclamam, não culpam Deus pelos erros humanos? Ela não tem força para orar, ela não tem força para buscar, porque talvez ela está pensando até o Deus de Abraão me abandonou. Não clama, ela não busca. Porque tem muitas pessoas que acham que tudo de mal que acontece na vida é culpa de Deus. Por que Deus não livrou? Por que Deus não interviu? Ele está cuidando. Quantas coisas acontecem, né? Porque o homem escolhe ser mau, o homem escolhe pecar, o homem escolhe agredir, o homem escolhe matar. Mas isso não significa que Deus não esteja lá. Isso uma vez eu entendi. Eu estava vendo uma notícia de uma criança que morreu queimada e eu fiquei pensando e falando, meu Deus, que coisa triste. Eu imaginando o desespero, tentando sair, não conseguindo. Uma pessoa tinha tacado fogo na casa e as criancinhas dentro. O Espírito Santo falou no meu coração. Isso não significa que eu não estava lá. Você pode não ter visto, mas eu estava lá. Todas as vezes que eu leio o capítulo 21, é isso que eu sinto. Parece que eu tô sentindo a dor do menino. Parece que eu tô sentindo a dor de H. E quantas pessoas não passam pela mesma situação de abandono? Isso não significa que Jesus não esteja com você. Isso não significa que ele não esteja presente. Ah, mas por que ele não livrou? Por que ele não guardou? Ah, Jesus. Ele sabe de todas as coisas, né? Mas isso não significa que ele não esteja presente, tá? A gente tá sofrendo, tá passando por algumas coisas, mas quando morre, vai direto para a glória.
E às vezes você está achando que a pessoa morreu queimada lá sofrendo, mas já está nos braços de Jesus. E foi se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não vejo o menino morrer. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Só o que restava para ela era chorar. E ouviu Deus a voz do menino. Isso aqui é forte, interessante, porque ele, esse tempo todo na casa de Abraão, ele aprende o quê? A orar. Então isso é importante. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Porque quando crescer não vai se esquecer dele. O menino orou, o menino orou. E eu imagino como foi a oração do menino. Deus do meu pai. O meu pai na terra acaba de me abandonar. Mas eu ouvi dizer que tu tinha uma promessa na minha vida. Agora, olha que coisa interessante. Ela não sabe mais se é escrava, se é serva. Ela perdeu a identidade, mas o Senhor vem aqui e vai dizer: Agar, desde os céus, eu ouvi a voz do menino. O que tens, Agar? O que tu tens, Agar? É só me clamar, é só me buscar. Eu continuo sendo o Deus que vê, o Deus que ouve. Não temas, porque Deus ouviu, Deus não deixou de ouvir a tua oração. Eu ouvi a voz do menino. Ergue-te, se posiciona, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Minha história contigo não acabou. Porque quando o homem rejeita, Deus abraça. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Tem vezes que a gente está tão cego pela raiva, tem vezes que a gente está tão cego pelo desespero que isso nos impede de ver aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus vai abrir-lhe os olhos, vai mostrar que tem um poço de água ali. E foi, se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Que Deus estava dizendo para ela: levanta, se posiciona, que eu quero agir, mas você precisa estar posicionada. E era Deus com o moço, significa que Deus estava com ele. Ele cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Deus deu para ele e para ela provisão. Deus deu para ela liberdade. Tu não é mais escrava, tu não é mais serva de ninguém. Deus deu para ela liberdade. Deus deu para ela direcionamento. Deus deu para o menino uma profissão e um lugar para morar. Habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Coisa linda esse capítulo. Abimeleque faz um pacto com Abraão. É forte demais esse capítulo. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto, segundo a benevolência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, respondeu a Abimeleque:
por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e vaca e deu a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pois Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui essas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomaras estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe de seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Sara, né, ela manda o menino embora. Deus não a culpou, né? Porque Deus viu que existe um tipo de conflitos que eles não têm como, né, serem evitados. Então, para não haver uma guerra ali, e Deus sempre guardando a linhagem da promessa que Jesus Cristo, né, o Messias, viria através de Isaac. Então, Deus permitiu, né, que Abraão deixasse Ismael sair dali. E agora Abimeleque vai fazer um pacto com Abraão, né? Ele reconhecendo aqui que Deus é na vida de Abraão. Que você tenha gostado do capítulo 21. Fica com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.